Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Mateus capítulo 6, versículo 6, e diz assim: Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Estamos estudando essa semana sobre oração. E ao intensificar o nosso estudo sobre oração, nós fomos descobrindo algumas coisas que precisam ser acrescentadas na nossa oração, para que ela não fique somente numa lista de pedidos. A gente viu a oração de alguns personagens bíblicos, como eles formularam sua oração, como eles adoravam a Deus na oração, confessavam seus pecados, pediam perdão, apresentavam seus pedidos e ainda agradeciam ao Senhor. Então, nesse estudo, a gente começa a questionar. Quanto mais a gente se aprofunda na oração, podem surgir algumas dúvidas, alguns questionamentos. Nós vamos passar aqui algumas perguntas que sempre surgem, algumas pessoas sempre fazem esses questionamentos, não por ignorância, mas por querer saber por quê é necessário uma vida de oração. A primeira pergunta que pode surgir, tanto com você ou como alguém pode te perguntar, é: por que orar se Deus já sabe? Se Deus sabe de tudo, por que a gente ora? Deus sabe, mas o universo não. O universo não sabe, simples assim. E ao ver Deus agindo em nossa vida, até o próprio diabo o acusaria de ter se metido na nossa vida sem termos lhe chamado. Ou seja, Deus estaria agindo contra aquilo que ele criou em nós ao nos dar o livre-arbítrio. Também já comentamos que esses momentos de oração, ele desenvolve nosso relacionamento com Deus. Nós somos os mais beneficiados nesses momentos de oração. Nós desaceleramos, reconhecemos a soberania de Deus e nos colocamos submissos aos seus pés. Ali, nossa intimidade com Ele só cresce e nós conseguimos ali entregar para Ele o controle da nossa vida. É claro que Deus sabe o que nós estamos passando, mas nós precisamos destes momentos de comunhão. O próprio Jesus se utilizava desses momentos para receber as instruções do céu e para sentir o conforto da presença de Deus, que estava sendo tão difícil esse distanciamento que eles estavam vivendo. Então, nesse mundo tão frio, nesse mundo tão difícil de viver, a oração é um cantinho aconchegante, sabe? É para onde Deus nos chama, para nos colocar no colo. Até que Ele venha, esse é o meio que Ele criou para que estivéssemos juntos. Então, quando você diz algo que Deus já sabe, você está dizendo a Ele: eu dependo do Senhor. Eu preciso que o Senhor haja nisso e nisso. Você autoriza Deus a mexer, entende? Então o inimigo não pode acusar Deus de ter se metido. Você ouviu a voz dele batendo na porta, abriu a porta e deixou Deus entrar na tua vida. E aí ele tem acesso e ele pode modificar tudo, porque você se abriu para isso. Mas por que orar então quando tudo vai bem? Hein? Quando tudo está ruim, a gente sabe que a gente precisa entregar isso para Deus, a gente precisa falar com Ele. Mas quando tudo está bem, por que orar? Porque a gente precisa lutar contra uma coisa chamada orgulho. Foi e é a base de todo pecado. Foi o orgulho que tirou Lúcifer do céu. E é o orgulho que muitas vezes
tenta nos convencer de que somos ricos e abastados e de nada sentimos falta. Aqui na terra tudo é passageiro, até o tempo bom. Portanto, aproveite o tempo bom para estar na presença do Senhor, antes que venham os dias maus e você não consiga orar. É no tempo bom mesmo que a gente precisa orar, porque no tempo ruim a gente só faz chorar. Mas Deus entende a nossa lágrima, o Espírito Santo transforma as nossas lágrimas em oração. O salmista diz que ele anota as nossas lágrimas, ele junta cada uma delas no seu odre santo. Então, nos momentos de crise, muitas vezes a gente nem sabe orar. Nos momentos difíceis, a gente, às vezes, pragueja, blasfema. Então, não é nem confiável as nossas orações no meio da crise. No tempo bom é que nós juntamos o nosso azeite. Esse tempo de graça que nós estamos vivendo é para a gente ter azeite suficiente para enfrentar os dias de crise. Então é muito importante que você ore sim no tempo bom, pedindo ao Senhor que lhe prepare para a guerra, que lhe ajude. É nesse tempo bom que a gente estuda mais a palavra, que a nossa mente está boa para entender, para a gente guardar no nosso coração, para quando vier a crise a gente usa a palavra do Senhor. Foi depois de 40 dias de jejum e oração que Jesus estava aparentemente debilitado, que ele estava mais forte, porque ele tinha a palavra de Deus dentro do seu coração. E por isso, quando o diabo veio, ele rebateu o diabo na hora com a palavra do Senhor. Então, quando nós somos fracos, aí que somos fortes, porque nós já temos algo dentro de nós como reserva para aguentar a crise. Qual o papel da fé na oração? Qual o papel da fé na oração? De fato, como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nem tente. Se você não tem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Imagina só, uma pessoa te dá um boleto porque ela não tem condição de ir lá na lotérica ou no banco pagar, e ela te dá um boleto e o dinheiro. E ela diz, precisa pagar hoje, já que você vai, paga para mim, tá bom? Aí daqui a 1 minuto você diz assim, você vai conseguir pagar mesmo? Aí a pessoa, não, eu vou pagar sim. Depois daqui a um tempinho você diz, tem certeza que você vai conseguir? Tem certeza que você vai pagar? Olha, o que é que você faz? Você devolve esse dinheiro, esse boleto, pelo amor de Deus, já que a pessoa não está confiando, não é? Então, com Deus é a mesma coisa. Quando a gente se aproxima de Deus desconfiando de Deus, será que Deus pode? Será que Deus vai fazer? Você acha que isso agrada a Deus? Dizer dessa forma ao Todo-Poderoso, aquele que rege o universo, ele não vai poder resolver teu problema, que não é nada para ele. Eu não suporto escutar orações assim, Senhor, se tu podes, Senhor, se tu podes. Ai, como eu fico nervoso com essas orações, eu abro os olhos. Se você estiver orando para mim desse jeito, eu abro os olhos. Ele pode. Ele pode. Você tem que se aproximar dele com fé. Você tem que chamar as coisas que não existem à existência. Hebreus 11, 1. Entende? Então, qual o papel da fé na oração? A fé e a oração andam juntas, elas não podem se separar. Elas não podem andar separadas, elas são parceiras. Ou seja, a oração da fé crê que já recebeu o que pediu, como diz lá em Marcos 11, 24. Crê que já recebeu o que pediu. A oração da fé move montanhas. A oração da fé move montanhas. A oração sem fé é morta, não vale de nada. Você orou e ficou duvidando. Então, o que adiantou essa oração? Outra pergunta. Como devo orar?
em particular, deve ser a principal forma, tá? Em particular, não pode faltar. Você pode frequentar culto, assistir pregações e grupos de oração em YouTube, em sala de Zoom, mas a principal forma de orar é em particular. Você pode pedir oração ao maior intercessor do mundo, você pode fazer pedidos na igreja nas quartas-feiras, nos cultos de oração. A principal forma de se orar é em particular. Você precisa desenvolver esse relacionamento com Deus. Isso vai te ajudar muito. E Deus escuta mais a tua oração do que a minha por você. Tá? Mas também nós podemos orar em família, em pequenos grupos de oração, é claro, e com a igreja. Esses momentos são muito importantes em comunidade, em conjunto. Nós precisamos aquecer uns aos outros. Mas lembra que a principal forma é individual, tá? Particular. Então, como devolver? Porque a oração é um diálogo, é um momento de comunhão, é um momento de adoração, de louvor. Então, como eu devolver a voz de Deus? Se a oração é um diálogo, nós precisamos deixar Deus falar. A gente precisa se aquietar. Depois que a gente pergunta, depois que a gente apresenta nossos pedidos, a gente tem que se aquietar, esperar um pouco. Deus vai falar conosco. Precisamos fazer nossa oração e esperar a resposta divina. E geralmente vem através do estudo da Bíblia. Ali, em oração com a Bíblia aberta, você vai acabar vendo na palavra de Deus a resposta que você queria. É através das Escrituras que ouviremos as instruções que irão nos moldar à imagem de Cristo. É estudando a palavra de Deus que você vai descobrir respostas para perguntas que você fazia a Deus há muito tempo e já estava lá a resposta. Então, a Bíblia é uma carta de Deus para você. Então, ele já falou muita coisa para você, mas como você não leu, você ainda não ouviu a sua voz. E a gente precisa lembrar sempre, eu vou repetir isso sempre, a oração não é um rito, não é uma obrigação religiosa que você tem que fazer. A oração é um momento do que passaremos na presença do Senhor, tá bom? É um momento que vou passar na presença do Senhor. Não encara a oração como aquilo que a gente aprendeu desde criança. Você precisa orar, você está passando por isso porque está orando pouco. Aí a gente fica com medo da oração. Mas a oração é um momento muito bom em que a gente vai ficar batendo um papo com o nosso Deus. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos porque mesmo o Senhor sabendo o que está se passando, o Senhor quer que a gente fale. O Senhor quer que a gente abra a porta do nosso coração para que o Senhor entre e faça as modificações necessárias. O Senhor quer passar um tempo conosco. O Senhor sabia como tinha sido o dia de Adão e Eva e todos os dias no pôr do sol o Senhor descia lá para conversar com eles. O Senhor sabe o que se passa no nosso coração e mesmo assim o Senhor quer que nós declaremos, porque o Senhor não vai tirar a nossa liberdade de não querer falar, de não querer contar, de não querer pedir ajuda. Obrigado porque o Senhor criou esse canal. Obrigado porque esses momentos de oração que nós vivemos hoje, eles vão servir para o futuro também. Lá na frente, nós seremos abençoados com a reserva que fizemos em estar em Tua presença. Porque vão ter dias que a gente não vai conseguir falar, a gente só vai chorar. E o Senhor já sabe o que é porque a gente já tinha contado para o Senhor. E o Senhor vai nos carregar no colo, porque o Senhor entende de lágrima. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se interessa por nossos assuntos. A gente pode repetir 10 vezes e o Senhor vai prestar atenção do mesmo jeito. Porque o Senhor é um Deus que se inclina para ouvir a oração dos seus pequeninos. Dá-nos a Tua paz nesse dia e a certeza de que
Está tudo nas tuas mãos e no tempo certo o Senhor fará aquilo que precisamos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sairmos da tua presença, certos de que ouvimos a tua voz, sossegando o nosso coração e renovando as nossas forças para enfrentarmos mais um dia. Dá-nos a tua paz, fica conosco por Jesus. Amém. Amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.